Caso haverá impossível para o nosso Deus? E se Deus, quando Ele promete que vai fazer algo, Ele faz. Se Ele diz que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Ele diz que Ele vai abençoar, Ele vai abençoar. Eu me chamo Sérgio Oliveira, você está no canal Sérgio Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Gente, eu chorei. O testemunho que vocês vão assistir agora, vão ouvir, é de arrepiar e vai te fortalecer espiritualmente, porque é muito forte, Brasil. Uma pastora foi acometida de uma doença que nenhum dos médicos nem sabiam qual tipo de doença essa mulher tinha acometido. Foi estudo para lá, estudo para cá, foi biópsia, foi tanta coisa. Vou parar por aqui. Vou deixar você na curiosidade para que você venha assistir agora o testemunho. E você que vai assistir o Reels, vídeo completo aqui no canal, depois você vem assistir o testemunho. Segue o vídeo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quando eu fui tomar banho, eu tirei a roupa e eu assustei porque eu tava cheia de hematomas. Parecia que eu tinha sido atropelada. E eu fui pro hospital. Aí quando eu fui mostrar pro médico os hematomas já tinham se quadruplicado. E eles nasciam hematomas na frente dos médicos. E o médico nunca tinha visto aquilo. E aí ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E aí veio esse médico, ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E começou a chamar um, outro, até que já tinham vindo 15 médicos. E nenhum dos médicos sabiam o que eu tinha. E começaram a me dar remédios na veia, começaram querer me internar e tudo, e ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí tiraram meu sangue, e uma das possibilidades é que eu estivesse com leucemia. A gente já tinha procurado os melhores médicos do Brasil, e você sentar na frente de um dos melhores, e ele falou assim: olha, tem coisas que a medicina não é capaz de explicar, tem doenças que a gente não entende, e o que a gente entendeu, a gente fez os exames mais tops, os mais avançados, e tudo consta como inconclusivo. Tem doenças que a medicina ainda não sabe que existe, e a gente não consegue explicar o que a filha de vocês tem. O Senhor me deu uma visão, e nessa visão eu via o meu irmão pequenininho no consultório de um médico, e eu via o meu irmão entrando lá, meu pai e minha mãe, e a conversa acontecendo, e eu lia na porta o nome desse médico, Dr. Bernardo Gontijo. E de repente eu acordei da visão e o Espírito Santo falou assim comigo: você tem que ir nesse médico. E quando eu cheguei lá, ele é um médico de doenças raras. E quando eu cheguei, ele falou assim: olha, Lu, pelo que eu tô vendo, parece ser uma doença muito, muito, muito rara. Mas é muito rara. E a gente vai fazer uma biópsia, já era a minha 4ª biópsia. Então assim, a gente vai fazer uma biópsia e vamos ver se é. E aí quando eu fiz, deu pela primeira vez biópsia assertiva. E nisso, esse médico sentou comigo e ele falou assim: Lu, eu tenho uma boa e uma má notícia. Era sempre assim, boa e má notícia. Aí falou assim: a boa notícia é, a gente descobriu o que você tem. E aí ele foi falando o nome da doença, uns 20 nomes que eu nunca consigo decorar de tão grande, porque vai juntando, né, inflamação do não sei o que, do não sei o que. Falou assim: já pegou seu corpo todo, e a má notícia é, não tem cura. Recebi uma ligação de uma pastora de Manaus, de uma agenda que estava marcada, né, antes de eu adoecer. E ela falou assim: oi, Lu, tudo bem? Eu tô ligando pra... Aí eu pensei, né, cancelar, Covid. Ela falou assim: pra confirmar. Olha isso. Você lembra que teve falta de oxigênio em Manaus, etc, né? Muito. E aí ela me liga, eu tô ligando pra confirmar. E aí eu tava pronta pra falar com ela, né, pastora? Infelizmente eu não vou poder ir e tudo. E aí quando eu fui falar com ela, o Espírito Santo falou assim comigo: você vai. E eu fui, cheguei em Manaus muito mais roxa do que eu tinha saído de casa. Porque eu tinha viajado. Eu fui com um dos meus músicos que diz ele que não lembra nada da viagem, porque ele só orava pra eu ir e voltar viva. E quando eu cheguei, essa é a parte mais linda. Quando eu cheguei, tinha uma salinha, sala pastoral, assim, né? O pessoal chama de sala VIP, mas eu não gosto desse termo. Aí tinha a sala ali e quando eu entrei, tinha um cara tomando soro na veia. O que eu achei que era soro na veia. E uma enfermeira. E eu falei assim: ah, o senhor passou mal?
E esse cara virou e falou assim, não, eu não passei mal não. Eu tô fazendo minha última sessão de quimioterapia. Eu falei, quê? Ele falou assim, eu não quis deixar de vir. E eu tenho um câncer terminal. Eu tenho um câncer de 11 centímetros. E eu vim pra cá e eu tô fazendo minha última sessão de quimio. E quando ele falou isso, eu esqueci que eu tava doente. E eu saí correndo, eu ajoelhei nos pés dele e eu comecei a orar. Eu saí correndo, eu falei assim, você tá curado, você crê? Aí ele, amém. E eu saí correndo e fui ministrar. E quase 99,9% dos congressos eu faço o louvor e a pregação, mas nesse era só o louvor. E quando terminou a minha ministração, eles falam, com vocês o pastor da noite. E entra o cara. Meu pai. O cara, gente, pensa, a ministra do louvor tava doente e o pastor tava morrendo de câncer. Muita luta, meu pai. E aí nisso, ele vira e falou assim, ó, tem 11 anos que eu luto contra o câncer e eu já tô no estágio terminal, mas enquanto eu viver eu vou fazer o que Deus me chamou pra fazer. E ele começou a pregar e eu lembro que eu falei, nossa, 11 anos que as pessoas oram por ele, quem sou eu? E saímos de lá, eu voltei, né, pro lugar onde eu tava e quando eu fui tomar banho, assim como no começo desse testemunho, eu tirei a roupa e eu não tinha mais nenhum hematoma. Enquanto eu orava para que outra pessoa fosse curada, Deus me curou. E o mais lindo, pastor, é que quando eu voltei, eu liguei pro meu médico, eu falei assim, doutor, eu fui curada. E ele falou assim, olha, não tem como, você tá tomando seus antidepressivos? Ele tinha me dado pra eu entender a situação. Eu falei, não tô, porque eu não tô precisando disso. E eu não sou contra quem toma, não mesmo, mas eu tava tranquila com a situação. Eu falei assim, eu fui curada. Ele falou, não tem jeito de você ter sido curada, você é uma doença que não tem cura. Eu falei, quando eu voltar, você vai me ver, eu fui curada. E quando eu voltei, ele e os 15 médicos atestaram que eu fui a primeira pessoa a ser curada dessa doença. E eles falam, né, que doenças que são autoimunes, como a que eu tive, elas não podem ser consideradas cura antes de 5 anos. Sim. Elas precisam ser chamadas de remissão. Mas o próprio médico disse, no seu caso, Lu, só pode ser uma cura mesmo, você tem uma fé muito grande, porque mesmo que houvesse uma remissão, seria impossível os hematomas sumirem. E para finalizar, nesse dia que eu recebi o atestado de cura, eu tava lançando a música Tudo é Possível, que foi a música da história, e eu recebo um WhatsApp. E esse WhatsApp falava assim, oi Lu, tudo bem? É o pastor que ministrou com você em Manaus. A pastora Luciana, que era a pastora que nos convidou, me passou seu número e eu queria que você visse esse documento que eu tô te mandando. E quando eu abri o documento, falava assim, e nenhuma célula cancerígena se encontra mais presente. Meu! Esse é o nosso Deus. Gente,